que os americanos, como eu estava falando antes de entrar no ar aqui com você, eles não conseguem nem entender o que está acontecendo. E eu fico falando para meus amigos que me ligam desesperados, eu fico falando, se você quiser eu dou um curso para você, porque eu já vi esse filme algumas vezes. Né? É quase como que o projeto que eles tinham para outros países, agora eles aplicaram para eles mesmos. Né? E você vê a deterioração a ponto, ontem à noite, da maior universidade do país, certamente a maior do mundo em termos de endowment, né? São 60 bilhões de dólares que a Harvard tem no banco, onde os brasileiros adoram realizar esses meetings aí, né? Que não são da Harvard, tá? Tem nada a ver com a universidade. O espaço é alugado para fazer esses meetings para o cara falar que falou na Harvard, banqueiro. Aí todo mundo fala que teve em Harvard. Aí todo mundo fala que deve na Harvard, né? Eu posso falar porque eu dei aula na Harvard, então, mas é diferente dos caras que vão lá e aparecem, né? A situação lá chegou ao ponto de ontem a Harvard se negar a permitir a intromissão do governo federal no dia a dia da universidade, como a Columbia permitiu, né? Aceitou, afinou, e o Trump imediatamente cancelar 2 bilhões de financiamento, que é o dinheiro, que os brasileiros não sabem disso, eu falo isso há 20 anos aqui, ninguém acredita em mim, mas é o dinheiro que faz as universidades de ponta americana rodarem, porque é o dinheiro que subsidia as pesquisas e toda a parte administrativa das universidades americanas. Sem esse dinheiro, o troço emperra, para. O sistema acadêmico de ponta, de pesquisa de ponta, para. A Johns Hopkins, que é a maior recipiente, era até quando eu estudei isso em detalhe, na época ganhava 1 bilhão e 600 milhões de dólares por ano do governo federal para pesquisa. E a coisa que ninguém sabe aqui é que para cada dólar que você traz do governo federal, as universidades cobram uma taxa administrativa que, na minha época, era 57% a Duke cobrava. Tem universidades, Stanford chegou a cobrar 100%. Então, tinha um outro dólar indo para Stanford. E esse era o dinheiro que a Stanford usava para pagar os administradores, manter os prédios, fazer toda a parte administrativa lá, e né, era o dinheiro que era usado para sustentar a operação. Né? Fora as doações, que era o que eu pensava que era o grosso, e os estudantes também pagam. A receita que vem dos estudantes, ela não é maior do que essa? Não, se você não tivesse esse dinheiro para subsidiar as universidades, o tuition, que é o pagamento do curso dos alunos, seria altíssimo, seria muito acima do valor que é. Então, esse dinheiro entra na operação da universidade. Por isso que as universidades têm endowments gigantescos, né? A Harvard, eu acho que é 60 bilhões atualmente o endowment, o maior endowment americano, que é o dinheiro de reserva deles lá, que eles nunca usam, né? Você tentava conseguir o dinheiro do endowment para fazer pesquisa, os caras, não, isso é para outras coisas. Não fala para o Trump isso, que senão ele vai querer esse dinheiro para ele. Ele está querendo tudo. Eu tenho certeza que ele sabe, ele não, porque ele não sabe de nada, mas quem assessora ele sabe, né? Aí, então, é isso. Você, de repente, está num país onde as pessoas estão desaparecendo, como desapareciam aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, né? Curiosamente, né? Ironicamente, né? Eu vivi para ver o filme sendo repetido nos Estados Unidos agora, que foi quem semeou toda essa máquina, né, de repressão aqui nos anos 60. Miguel, eu até brinco que tô assim, puxa, que bom ver alguém destruindo os próprios Estados Unidos. Viva, fica Trump, né? Destrói de uma vez esse império que matou tanta gente ao longo do século XX, XXI. Só que tem um problema. Se destruir o império, o que vai acontecer depois disso, Nicolás? Você tem pensado nisso? Eu tanto tenho que eu comecei a reler a história da queda do Império Romano do Gibbons, né? Que é o livro mais clássico da época do Iluminismo, descrevendo o que aconteceu quando o Império Romano, que mandava no mundo, desabou, né? E a história não é agradável para ninguém. Nem mesmo os persas ficaram muito felizes, porque a coisa virou uma bagunça. Eu não estou defendendo nenhum lado aqui, só que assim, a gente aqui tem essa ideia, né, de que se os Estados Unidos somem do sistema geopolítico, ou pelo menos deixam de ser tão influentes, a coisa melhora. Não é bem assim, porque as consequências dessa queda seriam sentidas aqui economicamente, politicamente, seriam, né, não se esqueça, o Brasil tem 300 e poucos bilhões de reservas, em boa parte delas é em dólar, se não quase tudo, e em títulos da dívida americana, que estão sendo basicamente queimados no mercado. Que estão perdendo credibilidade. Por isso que o cara provavelmente voltou atrás nas medidas comerciais que ele tinha feito semana passada, porque o mercado de bonds lá começou a disparar, né? E como os Estados Unidos têm que renegociar 9 trilhões da dívida de mais de 30 deles agora, nesse ano, se esses juros começam a subir, porque as pessoas estão vendendo, né? Ninguém quer comprar mais títulos do Tesouro Americano, porque não estão se sentindo tão seguros como se sentiam até 2 meses atrás ou 3 meses atrás, vai custar muito mais dinheiro para refinanciar a dívida americana. E quem vai comprar? Se não for a China que vai comprar os títulos que financiava a dívida americana
Há anos atrás, aí eu não estudo isso mais, mas quando eu olhei, a título de 1 bilhão por dia, comprava da dívida americana para financiar. A China acabou de vender 50 bilhões, 60 bilhões de títulos da Acho que dívida. ninguém sabe ao certo o valor, mas o Banco de Tóquio vendeu uma fortuna, a China deve ter vendido, outros países devem estar vendendo. De repente, os alemães começaram a ter uma procura inédita pelos seus títulos de dívida Pelos da Alemanha. títulos. Porque as pessoas estão sentindo que a Alemanha é mais segura, né? Agora, Miguel, eu fico aflito também pelo seguinte, que a gente sabe que existe esse surto de negacionismo, mas pelos dados que foram, inclusive, divulgados, algo da ordem de 10 trilhões de dólares evaporaram desde o início do governo Trump, depois houve uma reposição e tudo mais. E quando vem o cálculo do que os Estados Unidos podem ganhar com essas tarifas, chega a 650 bi, alguma coisa assim. Quer dizer, não fecha essa conta. Ninguém avisou o que aconteceu ali dentro. Os economistas também, mesmo os neoliberais, mesmo os mais conservadores, estão apavorados também com essa história. Não se esqueça que o Império Romano teve um Nero, né? Teve um Calígula. Verdade. Então, o cara chega para, né? E o que acontece? Veja, naqueles 2 dias em que, né, depois do anúncio que a Bolsa despencou, foram 5 trilhões em 2 dias. Tá? Sim. As pessoas não têm ideia, 5 trilhões de dólares, é quase 2 vezes o PIB brasileiro, tá? Em 2 dias. Empresas como a Apple, Nvidia, a própria Tesla perderam centenas de bilhões de valor. Tá? Recuperaram alguma coisa aí, mas o problema não é esse, porque isso pode se recuperar. O problema é a incerteza. Isso. 2 dias depois o cara volta atrás. Aí ele fala que vai isentar os eletrônicos, porque alguém deve ter, lá do Silicon Valley, deve ter ligado para ele e falou: Meu, você está louco? O iPhone vai custar $3.000. Ninguém vai poder comprar, porque quem paga essas tarifas é o importador. E o consumidor recebe, embutido no novo preço, o valor das tarifas, que todo mundo vai repassar para o consumidor americano. Então, a inflação americana vai explodir, entendeu? E longe de mim ser economista, né, que o Big Bang me proteja dessa doença, mas é muito óbvio, qualquer cara com 3 neurônios consegue ver o dano que ele está causando a tudo, a credibilidade do governo americano no mundo financeiro, porque, veja, todos esses fundos de investimento, para terem grau de investimento, para poder ser usados ou ter como investidores fundos de pensão americano, instituições americanas, precisam ter um grau de segurança, e esse grau de segurança é dito obtido quando você tinha títulos da dívida americana, por exemplo, né? Porque é garantido pelo tio Sam. Ninguém podia imaginar que o tio Sam ia entrar no manicômio, né? E se transformar no rei do manicômio e todo mundo em volta achar que ele é realmente o imperador. Porque ele se cercou só de gente que diz amém para o que ele faz. Então, ele é um cara vingativo, ele é um cara pequeno, ele é um conhecido em Nova York por ter, né, todas as falências, 6 falências. Ele é conhecido por um cara que trabalhava no modo operandi do mercado imobiliário de Nova York, que era dominado pela máfia, entendeu? Então, ele usa esses métodos de intimidação, chantagem, coerção, violência. Meu, o cara assinou uma ordem executiva para perseguir 2 ex-assessores dele, para pedir que o Departamento de Justiça investigue 2 caras que deixaram o governo dele, o primeiro governo dele, começaram a criticar e publicaram livros criticando ele. Aí ele vai contra as universidades. Aí ele começa a mandar gente encapuçada, sem identificação, para sequestrar estudantes no meio da rua. Lembra alguma coisa, Bruce? Eu sei que é muito jovem, Conde, mas eu lembro de coisas assim, entendeu? Eu lembro do que aconteceu aqui, do que aconteceu na Argentina. É igualzinho.